Bom dia, pessoal. Meu nome é Thiago Madeira de Lima e eu vou ser o apresentador do nosso webinar hoje. Antes de falar um pouquinho dos produtos e de fazer a comparação deles, eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu sou técnico por formação e hoje eu sou empresário. Eu comecei a minha carreira administrando redes de provedor de internet em 97. Trabalhei muito, mas muito mesmo, com sistemas de e-mail. Até aí na foto tem uma brincadeirinha. Eu realmente li esses livros no passado e eu conseguia, talvez hoje até consiga ainda implementar um pouquinho, mas eu implementei muitos sistemas de e-mail baseados em send-mail, em postfix e em plataforma Exchange. Hoje eu sou empresário, sou o fundador da Penso e sou o diretor executivo da Penso. Eu falo também um pouquinho da Penso, porque a Penso ela foi uma precursora aí em sistemas de e-mail. A gente tem, desde 2005, a gente lançou o Penso Mail TMDA. Era um produto baseado em plataforma Linux, com um monte de mistureba de soluções, algumas desenvolvidas em casa e outras proprietárias. Esse Penso Mail ele era uma alternativa aos provedores de e-mail na época, que eram muito simples. Talvez quem trabalhava já nessa época lembra que, por exemplo, para você ter um e-mail corporativo tinha poucos provedores, um deles era o Terra, e para você ter um e-mail corporativo no Terra você tinha que sempre ter uma caixa postal Terra, por exemplo, seria thiago.lima@terra, e aí você fazia um redirecionamento da sua caixa postal do domínio para dentro dessa caixa postal do @terra. Era muito ruim. Em 2007, a gente teve um dos primeiros exchange compartilhados no mercado brasileiro. Um exchange na época não era feito para ser multi-tenant, né, para ter diversos clientes, mas mesmo assim a gente sabia que ter um exchange interno era muito caro. Muita gente queria ter a colaboração que o exchange entregava, mas não conseguia pagar um exchange normal, e a gente lançou esse exchange em 2007 e desde 2013 a gente complementou a nossa plataforma com o Penso Mail Zimbra, que é baseado na plataforma Zimbra. É uma solução que entrega muito mais do que você consegue ter com soluções alternativas no mercado. É uma solução parelha com Office 365 e com o G Suite, tá? Então vou falar um pouquinho disso. Eu acho que de e-mail eu conheço um pouco, espero que vocês consigam aproveitar e pegar um pouquinho da minha experiência. No final a gente vai abrir para perguntas. Pode perguntar tudo, só por favor não sacaneie a minha foto, tá bom? Bom, pessoal, eu falei um pouquinho de mim, né? Agora eu queria saber um pouquinho mais de vocês. Aliás, não de vocês como pessoa, mas de vocês como empresa. Eu acho que vale não, é muito, muito importante vocês refletirem na hora que vocês estiverem pensando numa solução de e-mail e de colaboração, em quem é a empresa que vocês representam. Por que isso? Porque dependendo do perfil, do porte, do jeito que a empresa está estruturada, vai mudar com a sua demanda, quais funcionalidades você vai precisar. Isso vai impactar no seu custo e na solução que você estiver escolhendo. Não vai existir a melhor solução de mercado, vai existir a melhor solução de mercado para a sua necessidade. Então, você pensar um pouquinho em, puxa, qual que é o tamanho da minha empresa? Quantos funcionários eu tenho? Como que é a minha alocação geográfica? Eu estou todo alocado em um prédio só, eu estou alocado em diversas regiões no país inteiro, talvez até uma multinacional. Eu tenho demanda de trabalhar remotamente, meus colaboradores trabalham fixos num prédio, eles estão sempre em cliente. Isso tudo muda o perfil da solução que você vai contratar. E quais são as suas funcionalidades ou as suas demandas de negócio? Por exemplo, você precisa de uma auditoria. No caso de órgãos do governo brasileiro, tem um decreto que fala que o data center, quando você contrata serviços de nuvem, tem que estar hospedado no Brasil. Será que essa é a sua situação? E quais são as demandas, às vezes, não
não ditas, mas implícitas. Por exemplo, poxa, uma empresa pequena, quando um colaborador sai e uma caixa postal é desativada, aquele e-mail é perdido. Será que esse é o desejo do dono? Ou ele quer que guarde os e-mails e as informações trafegadas por um ex-colaborador durante um tempo? Vai que vocês precisam de uma proposta que estava naquela caixa postal, o colaborador foi embora, apagaram a caixa dele e você perdeu aquela informação corporativa. Nem sempre pensar em segurança ou em política está atrelado ao tamanho da empresa ou a empresas enormes. Então eu acho que você pensando um pouquinho nesse seu cenário de negócio, aonde você está competindo, vai começar a te clarear em qual solução corporativa de e-mail e de colaboração você vai escolher. Bom, falamos um pouquinho de mim, de quem sou eu, cara legal, gente boa. Falamos um pouquinho de vocês, da empresa de vocês. E agora falta falar de mais um pedacinho de quem é você. E agora não é do seu negócio, é das suas pessoas. A gente sabe que todas as empresas são feitas de gente. E a gente precisa entender quem são os seus usuários. Qual que é o perfil de trabalho deles? Como que eles trabalham? Eles trabalham no computador, eles trabalham no notebook, tem muito acesso via celular, tem muito vendedor na rua, eles precisam colaborar entre si. Você tem gente simples, por exemplo, puxa, eu tenho aqui um pessoal, uma equipe de 50 pessoas no chão da fábrica, que eles precisam de e-mail para pedir coisas para o pessoal do estoque e para mandar alguma coisa para o chefe, uma folha de ponto, mas eles não usam colaboração, eles não precisam de calendário, eles não precisam de contatos, é um negócio super simples. Ou não, puxa, eu tenho um time de vendedores que não tem nem mesa fixa aqui no escritório, esses caras só trabalham com notebook, só trabalham na rua, estão sempre em avião viajando e precisam marcar muita reunião com o cliente, eles precisam de aprovação do chefe deles rápido e tudo mais. Que tipo de perfil de e-mail e de colaboração esse cara precisa? É o mesmo do colaborador do chão da fábrica? E quando você fala de um diretor, de um cara que precisa estar ultra conectado o tempo todo, como que o e-mail vai ser uma ferramenta para aumentar a produtividade dele? Que a colaboração vai realmente agregar valor para o negócio e não simplesmente ser uma linha de custo ali. E quem que vai dar suporte para isso tudo? A sua TI interna? Você sabia que mais de 20% dos chamados hoje em dia de e-mail não, do suporte técnico são relativos ao e-mail e à plataforma de e-mail? Normalmente é o Outlook. Você sabia disso? Puxa, encaixando tudo isso, se os seus usuários são leigos, se eles dão suporte, como que isso muda na sua escolha da ferramenta ou da plataforma de colaboração que você vai usar? Vamos falar agora um pouquinho dos 3 produtos aí, dos 3 fabricantes que a gente trouxe para fazer esse comparativo. A gente vai falar do G Suite, que é do Google. A gente vai falar do Penso Meio Zimbra, que é da Synacor. E a gente vai falar do Office 365, acho que todo mundo conhece, a Microsoft, né? Os 3 produtos, os 3 fabricantes, têm 3 planos, por acaso também, né? Em linhas gerais, os 3 planos são para atender 3 demandas diferentes. Então, todos têm um plano básico, todos têm um plano empresarial e todos têm um plano enterprise ou um plano super sofisticado. Vamos começar falando um pouquinho do Google, que é o primeiro da nossa lista. Ele tem 3 planos, o básico, o business e o enterprise. Eles têm preço aí de 5, 10 e 25 dólares, respectivamente. E o que eles têm? Bom, o plano básico, ele oferece caixa de correio, né? E-mail, como todo mundo sabe. Ele oferece também videoconferência e chamadas de voz. Não dá para fazer apresentações com um monte de gente, tipo um webinar. E ele tem um chat para você fazer comunicação interna com as equipes. Além disso, ele tem agenda compartilhada. E ele tem um pacote Office, né? um editor e um criador de documentos para você criar documento, planilha e apresentação. Nesse plano básico você tem 30 GB de armazenamento
na nuvem por usuário. Lembrando que os preços que eu estou falando, eles são por mês, por usuário, e são os preços que estão na tabela do site hoje. Esses preços têm mudado muito, tanto pela concorrência do mercado que está fazendo o preço cair, como nesse minuto, por exemplo, aqui no Brasil o dólar subiu muito e os planos deram uma subida por conta do custo do dólar. Depois do plano básico, né, do Basic, do Google, a gente tem o plano Business. E o que o plano Business tem além do que o plano básico? O mais importante, eu acredito que é o armazenamento ilimitado, se você tiver pelo menos 5 usuários. Ou seja, você pode guardar todo o histórico de e-mails da sua vida, jogar lá, que você não vai ter problema de limite de espaço. Além disso, ele tem alguns controles de segurança e administração, você pode criar regras e políticas de retenção para os e-mails e para os bate-papos, e você tem auditoria das conversas e de todo o e-mail. E o que você tem a mais no plano corporativo, né, no Enterprise? Você pode fazer videoconferências 1 para N, aí com 200, 500, 1000 pessoas assistindo, ou seja, você pode publicar um webinar ou coisas assim. Você tem os recursos mais avançados de segurança, então você tem relatório de auditoria, você tem integração dele com outras ferramentas de auditoria, você tem controle de acesso de nível empresarial, você tem criptografia avançada e você tem até uma ferramenta de BI chamada BigQuery que dá para você fazer integrada com ele e poder tirar a estatística do meu e-mail, do seu e-mail, né? Não do meu. Bom, falamos um pouquinho do Google, né? Do G Suite. Vamos falar agora do Zimbra. O que o Zimbra oferece? O Zimbra hoje oferece 3 planos básicos, 3 planos no seu pacote. O primeiro é o básico. E o que o plano básico tem? Ele tem e-mail e colaboração, e-mail, calendário, não compartilhado, o calendário dele na função básica é simples, é só do usuário. Você tem agenda de contatos também pessoal e você tem chat para conversar com toda a organização. No plano intermediário, que é chamado de Z Suite, você tem toda a colaboração, então você tem toda a parte de agenda compartilhada, de compromissos, calendários compartilhados, você tem chat e você tem disponível também o Office Online. E por último você tem o Zimbra Exchange, que de diferencial ele tem você ter os conectores MAP ou AWS igual do Exchange. E o que isso te traz de benefício? Te traz você poder usar mobilidade e Outlook conectados de forma nativa, como se fosse um Exchange ou um Office 365. Há um custo muito mais barato ali. Você vê, por exemplo, o plano mais avançado do Zimbra é mais barato que o plano do Office 365, que o plano mais simples, e entregando funcionalidades idênticas, tá? Os preços dele estão aí na tela, são R$ 6,00 por caixa postal mensal da básica, R$ 9,00 por caixa postal do Z Suite e R$ 12,00 pela caixa postal do Zimbra Exchange. Uma coisa de diferente do Zimbra para os outros concorrentes é que o Zimbra permite você intercambiar caixas postais no mesmo plano, no mesmo domínio. Então vamos supor, se você tiver 100 caixas postais e quiser dar 90 caixas postais básicas para os seus usuários, para os seus representantes de venda e 10 caixas postais do Zimbra Exchange para os seus gerentes e diretores, você pode fazer isso. Nenhuma das outras opções de mercado, G Suite ou Office, permitem você ter contas distintas dentro do mesmo plano. Se você quer contas distintas, você tem que ter domínios ou contratações distintas. Por último, a gente vai falar aqui do Office 365. O Business Essentials, ele entrega e-mail, chat, videoconferência simples via Skype for Business, o OneDrive para armazenamento de arquivos, e você tem a versão Business, que além do e-mail, ela entrega, a versão Business só entrega o Office.
A versão Business Essentials não entrega o Office e a versão Business Premium ela entrega o Office e o e-mail. Então todas elas, a diferença delas é ter ou não ter o Office, porque os serviços de nuvem eles são idênticos nas que tem. Você tem e-mail, que é uma plataforma Exchange Server, né? Você tem o Skype for Business e o OneDrive para arquivos. Tá bom? Contamos um pouquinho aqui da diferença dos produtos e dos planos. Agora a gente vai falar um pouquinho mais das funcionalidades e um pouquinho mais de como elas são contratadas. Acho que uma coisa importante da gente falar é como que é feito o faturamento dessas empresas, né? A gente está falando de negócios, então nota fiscal, impostos e tudo mais é uma coisa imprescindível. É importante entender que existem diferenças. Como que o G Suite trabalha? Vamos começar aí pela ferramenta do Google. Todo o preço dele é em dólar, sempre. E todos os impostos são contabilizados por fora do preço. Existem alguns parceiros que faturam direto em real? Existem. Mas esses parceiros pagam em dólar, o preço é referenciado em dólar e o custo é sempre por fora. O que importa é, o Google sempre vai levar aqueles 5 dólares pela conta básica. Isso é uma coisa importante. Se você quiser nota fiscal, você vai ter que pagar em boleto via parceiro, tá bom? Como que o Zimbra trabalha? O Zimbra ele hoje é fornecido pela Penso aqui no Brasil e ele trabalha 100% em real e todos os impostos são inclusos. Ou seja, o preço que você viu ali no slide anterior, ele é o preço final que você vai pagar no boleto. Você não tem a opção de tirar imposto ou de ter que pagar nada a mais. Por último, o Office 365. O Office 365 trabalhava como Google, eles fizeram uma adaptação nos últimos tempos, eles agora trabalham em real e com os impostos inclusos. Você pode pagar por cartão de crédito quando você compra diretamente da Microsoft, ou você pode comprar por um distribuidor ou por uma revenda, e aí você vai receber um boleto e uma nota fiscal. Um ponto importante quando você está trabalhando com parceiro é que para você contratar uma caixa postal adicional, você tem que fazer um pedido via parceiro. Você não consegue ir lá e falar adicionar uma caixa postal num botãozinho. Você tem que fazer um pedido como se fosse uma nova licença. Tá bom? Eu acho que vale frisar também que os três têm opção de faturamento anual, que normalmente dá um desconto aí que varia de 5% a 10%, ou pagamento mensal, e também você tem a contratação garantida mensal, garantida anual, ou seja, você se compromete com 12 meses do produto e se você cancelar antes, você vai pagar uma multa, ou você pode ir pagando mês a mês sem nenhum atrelamento, sem nenhum compromisso com os fornecedores, e isso deixa normalmente o produto mais caro. No site do 365, por exemplo, você tem uma abinha lá que você fala se você quer compromisso mensal ou compromisso anual. E como que é a infraestrutura, como que é o serviço desses fabricantes, aí, dessas plataformas? Uma coisa que eu acho que vale a pena frisar é que plataforma de e-mail e colaboração hoje em dia virou commodity. Então elas são muito parecidas, toda a infraestrutura é parecida, os SLAs são enormes, né? O advento da virtualização, dos data centers distribuídos, trouxe uma garantia de serviço muito alta. Quando a gente falava aí de 10 anos atrás, você ter um e-mail distribuído, replicação e tudo mais, era um negócio muito complexo e caro. Hoje em dia, com as novas tecnologias, virou tudo muito simples, muito fácil, muito barato. Então, todos os SLAs, eles são muito bons e são idênticos, né? Os três falam aí de 99,99. O que distingue um pouquinho os serviços? Tanto o G Suite como o Office 365, eles trabalham com data center global, ou seja, ele pode estar no Brasil, mas ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Nenhum dos dois fabricantes garantem em que região de território o seu serviço vai estar hospedado. Hoje ele pode estar aqui, amanhã ele pode estar na Irlanda e depois de amanhã ele pode estar na Austrália. O anti-spam, tanto do G Suite como do Office 365, são anti-spams proprietários. Eles trabalham aí integrados na ferramenta e você tem todo o respaldo ali dos fabricantes. São ferramentas muito boas. No caso do Zimbra, a gente usa o anti-spam Barracuda. A gente sabe que aqui no Brasil o spam é um problema muito maior que no resto do mundo, porque aqui a gente não tem regulação.
Nos Estados Unidos, mandar spam, por exemplo, é crime. Aqui não é. Aqui a gente tem um marco civil que fala que você não deveria mandar, mas não estipula punição, não tem órgão de oferição, nada. Então, na prática, a gente vive numa terra de ninguém para essa questão do spam. E isso faz com que a gente precise ter uma plataforma normalmente mais robusta e mais segura do que um anti-spam simples nativo das ferramentas. Durante a semana a gente vai ter um webinar só de anti-spam, falando de Barracuda. Eu acho que vale a pena vocês verem, vai ser na quarta-feira, tá? E por último, como que é um modelo básico da infraestrutura. O G Suite ele só trabalha em nuvem, não tem nenhuma opção diferente disso. Precisa de uma conexão de internet, acessa via navegador e vamos embora. O Zimbra ele trabalha em nuvem e ele dá a opção de ser instalado on-premises. E o que é on-premises? É você instalar o Zimbra dentro do seu data center, dentro do seu CPD, dentro da sua empresa. Ah, é o mundo ideal? Eu entendo que não, porque hoje você tem ganhos de escala maravilhosos deixando a estrutura em nuvem. Mas às vezes por alguma questão de compliance ou de segurança você quer ter uma plataforma interna, o Zimbra permite isso. E o Office 365 ele tem a opção de você ter um cloud, né, 100% cloud, ou você pode ter um híbrido com um Exchange interno. Então se você tiver um Exchange interno dentro do seu data center ou do seu CPD, você pode conectar ele com o Office 365 e ter uma parte das contas no seu Exchange e uma parte das contas aí no Office 365 rodando em nuvem. Bom, vamos falar agora como que os usuários interagem, como que os usuários trabalham nas ferramentas, né? Como que eles acessam o e-mail, a agenda, os contatos e podem trabalhar aí nessa ferramenta. O primeiro ponto que vale frisar nas três é que os três possuem ferramentas de webmail, interfaces de webmail muito sofisticadas. Então você entra no webmail, você consegue trabalhar por qualquer navegador, pode ser num cybercafé, em qualquer lugar, num iPad, de uma forma muito, muito prática e muito funcional. Você tem todos os recursos que uma aplicação normal tem dentro do seu computador, então, por exemplo, um Outlook ou alguma outra ferramenta como o MacMail instalado no seu computador, e você tem todos os recursos disponíveis ali dentro desse webmail. As três oferecem webmails muito semelhantes e muito funcionais. O que vale falar que tem de diferente entre as ferramentas? Eu acho que a coisa mais importante é assim, o G Suite trabalha com conector para Outlook. A conexão é via IMAP ou conector que foi desenvolvido pelo próprio Google. Ele funciona na maioria dos casos, mas a gente já viu diversos probleminhas, erros de sincronização, que às vezes são chatos. Então, quando a gente tem cliente que está trabalhando com o G Suite, a gente recomenda que trabalhe via webmail. Por quê? Porque o conector do Outlook não é 100%. Você tem para ferramentas mobile, né? Você tem plataformas Android 100% nativa, porque o Android foi desenvolvido pelo Google, e para a plataforma iPhone e da Apple você tem ali um conector para conseguir conectar dentro das agendas e contatos compartilhados e funciona muito bem. Na plataforma Zimbra e plataforma Office 365 elas são idênticas. O Zimbra conseguiu em alguns casos licenciar e outros simular completamente o uso aí de um Exchange, de um Office 365. Então, tanto no Zimbra como no Office 365, quando você configura o Outlook, você configura ele via protocolo MAP ou via protocolo AWS, que são nativos do Outlook, sincronização de calendário, contatos e agenda fica perfeito. E quando você vai configurar um dispositivo mobile, seja Android ou seja Apple, você vai usar o ActiveSync, que é o protocolo nativo do Exchange do 365, e funciona perfeitamente, você não tem nenhum tipo aí de problema de configuração, é muito simples. Inclusive no Zimbra, quando você vai configurar no celular, você coloca que a plataforma é Exchange, porque ele usa o mesmo protocolo para ser totalmente transparente para o usuário. Tá? Nesse caso, acho que o único ponto que vale é se os seus usuários são
dependentes do Outlook, e algumas empresas ainda são, você deveria usar o Zimbra ou o Office 365. Não deveria ir para o Outlook, para o G Suite. Bom, hoje em dia todo mundo já tem uma plataforma de e-mail e algumas empresas já têm de colaboração. Então, quando você fala que você está indo para uma plataforma, seja indo para o G Suite, para o Zimbra ou para o Office 365, você não está fazendo isso do zero. Normalmente você está migrando dado de um lugar. Então, eu acho que quando você vai fazer esse tipo de migração, você tem que levar em consideração como que vai ser feita essa migração. Quais dados vão ser levados, como eles vão ser levados, qual que é a responsabilidade da sua TI, do seu parceiro, do seu provedor. Tanto o Google como o Office 365 oferecem a opção de vocês fazerem a migração por si só, né? Eles oferecem algumas ferramentas via o site, via as aplicações dele para ajudar vocês a fazer essa migração, e ambos eles têm uma rede de parceiros que ajudam a fazer essa migração e que podem conduzir isso. Normalmente o seu time técnico interno pode não ter o conhecimento ou não ter tempo disponível para fazer esse projeto de migração. Aqui com o Penso Meio Zimbra, a gente também oferece a opção do cliente migrar sozinho, a gente dá as ferramentas para ele poder fazer, mas se ele tiver interesse, não tendo seja o conhecimento ou o tempo disponível no time, a gente pode rodar o projeto internamente. Uma coisa bacana é porque nós somos o provedor e a migração, então normalmente isso faz o projeto rodar de uma forma mais suave e não dá aquele velho conflito do isso é do parceiro, isso é do provedor. A gente não tem para quem empurrar a culpa é nossa mesmo, a gente vai ter que resolver. Voltando nesse ponto de o que migrar, eu acho que um ponto que tem que ser muito levado em consideração é que a maioria das ferramentas de migração, dos projetos de migração disponíveis hoje no mercado migram somente o e-mail e a caixa postal. Ele não migra contatos, ele não migra regras, ele não migra agenda. Então, se você quiser esse tipo de migração, normalmente você tem que ou fazer você mesmo ou pagar um projeto separado para esse tipo de coisa. Vale um ponto aí de atenção quando você estiver desenhando esse projeto e conversando aí com fornecedores para fazer essa migração. Bom, nada funciona 100%, né? A TI foi feita para dar problema, todo mundo sabe disso. E como que é o suporte técnico dessas ferramentas? Porque invariavelmente, seja cedo ou seja tarde, você vai ter algum problema, alguma dúvida, e você tem que estar preparado para saber aí para quem ligar. As três plataformas têm suporte 24/7, o G Suite e o Office 365 tem call center global, eles falam português, não é um problema, e eles giram o mundo. Penso aí com a solução Zimbra tem um call center aqui no Brasil. Um ponto importante de frisar é que tanto o G Suite como o Office 365 eles só atendem um administrador. Ou seja, você tem que ter designado um funcionário, um colaborador seu de TI para interagir com eles quando você tiver algum problema. Então eles não conectam na estação, eles não dão suporte à máquina, mas eles vão tentar orientar vocês a resolver o problema. E como que é o nosso suporte Zimbra? Bom, a Penso é uma empresa que inicialmente fazia Service Desk. Então o nosso suporte é um pouco mais humanizado. A gente atende tanto o administrador como o usuário. Então se o usuário tiver uma dúvida no webmail ou quiser configurar o Outlook, a gente pode ajudar ele, chegando até a conectar e configurar aí o Outlook junto dele, se for o seu entendimento de que vocês precisam disso. Tá bom? É um ponto importante de olhar, porque você sabe que e-mail é uma coisa que dá bastante chamado, né? É muito comum você ver um usuário falando que mandou um e-mail, voltou com o endereço errado e ele sozinho não consegue debugar. Então você tem que ter um time de suporte ou um parceiro que possa te apoiar nesse tipo de dúvida. Pessoal, não precisa se matar, está acabando, tá bom? Agora a gente está na reta final do fechamento aí da apresentação. E agora eu vou falar um pouquinho das funcionalidades. Não sei se vocês lembram que no começo da apresentação eu falei que
uma plataforma de e-mail e colaboração, hoje elas são commodities. Bom, é verdade. Todas elas têm as mesmas funcionalidades. Elas podem ter formas de acesso ou carinhas diferentes, mas como funcionalidade, todas entregam o mesmo. É um mercado que se balizou pelas funcionalidades. Então vamos lá. Todas elas entregam ferramenta de e-mail. Então você envia e recebe e-mail de uma forma super simples. Todas elas têm webmail. Todas elas têm uma ferramenta de chat para você conversar com os seus colaboradores internos e fazer videoconferência. Todas elas entregam calendário compartilhado para você poder fazer agendamento de reuniões, agendamento de recursos dentro deste calendário, consultar os seus colegas de trabalho se eles vão estar disponíveis ou não para uma determinada reunião. E todos eles têm também uma agenda de contatos compartilhados, onde você consegue ter um catálogo global de clientes da empresa, dos próprios colaboradores e tudo mais. E as 3 soluções têm aplicativos de gestão de documentos, de guarda de documentos como o OneDrive, o Z-Drive ou o G-Drive, né? Como também de edição de documentos. Você tem ali no G Suite um pacote Office Online, no Zimbra você também tem esse pacote Office Online, e no Office 365 você tem tanto as ferramentas embedadas, aplicações que você pode baixar e instalar no seu micro, né, Word, Excel, como você tem a versão web deles um pouquinho mais simples, mas totalmente funcional. E isso leva para o nosso próximo slide. Se você está falando assim, poxa, mas todas têm a mesma funcionalidade, como que eu vou escolher qual que vai ser a melhor plataforma para a minha empresa? Bom, se você olhou agora para todas as plataformas e viu que elas são iguais, como que você decide qual que é a plataforma mais adequada para você? Eu listei aqui o que eu considero e o que a minha experiência diz aí pelos nossos clientes de quais são os pontos fortes, os pontos que realmente fazem a diferença para o negócio e que podem ser significativos na decisão de qual plataforma você vai escolher. Não é uma questão técnica, é uma questão muito mais de entendimento do seu negócio, de como vocês trabalham, de que vocês esperam da ferramenta, do que uma questão técnica. Então vamos lá, por exemplo, quando que você deveria escolher o G Suite sem nenhuma sombra de dúvida? Puxa, quando você tem uma empresa orientada à web, que você tem um monte de netbook, de Chromebook, que a sua filosofia não tem nada instalado, que todos os seus usuários vão ser móveis, que você vai trabalhar num coworking, que você não quer saber de servidor. Esse é um dos super diferenciais do Google, que os outros não entregam com tanta maestria como ele entrega. O segundo grande trunfo do Google é a colaboração. Nenhuma outra ferramenta entrega tão bem você poder 2, 3 pessoas editarem a mesma planilha ao mesmo tempo, poder trabalhar na mesma apresentação ou no mesmo documento ao mesmo tempo. Então essa colaboração do G Suite faz ela ser inigualável com as outras soluções. Se você precisa disso, pode ir de olho fechado no G Suite. E ele tem uma coisa muito bacana que é o espaço limitado do plano business para cima, né? Então, se você trabalha com um volume enorme de dados, você fala assim, poxa, 30 GB, 50 GB de dado não dá para mim, meus usuários não aceitam isso, você tem que ir para o G Suite. E o Zimbra? Puxa, o Zimbra, por ser uma solução entregue de forma nacional, a personalização é uma coisa que a gente preza muito. A gente entende que nem todos os clientes são iguais. Coisas que o G Suite e o Office 365, pelo tamanho deles, eles querem encaixotar todo mundo no mesmo plano. Então, você poder fazer uma customização da sua plataforma, de mudar o logo, mudar as cores, ou mesmo ter limites diferentes, por exemplo, o envio de e-mails, eu não sei certinho a quantidade, mas tanto o G Suite como o Office 365 limitam o número de e-mails enviados por cada usuário por dia. Vamos supor que esse limite sejam 100 usuários. O seu usuário só pode enviar 100 e-mails por dia. Puxa, e se você tiver um dia que você precisa mandar um aviso que você trocou de telefone?
Não é um spam. Você não vai contratar uma ferramenta de e-mail marketing para isso. Mas você precisa falar com 500 usuários, 500 destinatários. Com a ferramenta do Google e do Office 365 você não vai conseguir. Os limites são estabelecidos e imutáveis. No caso do Zimbra, a gente consegue personalizar, seja de forma pontual, ou seja de forma dentro da sua contratação, a alteração de alguns limites e algumas personalizações, integração com o seu ambiente e tudo mais, de uma forma mais próxima do que esses gigantes globais. O segundo ponto, que faz o Zimbra ser uma coisa importante, esse ponto Office 365 também tem, é você poder usar o Outlook. Se você realmente precisar usar o Outlook e seus usuários forem viciados no Outlook, esquece o Google, ele não serve para você. Mas tanto o Zimbra como o Office 365 podem ser soluções que te atendem. Por quê? Porque o Outlook funciona de forma transparente nas duas soluções para os seus usuários. E por último, na plataforma Zimbra você pode fazer um mix de planos. Então, se o custo é uma coisa vital para você, você pode misturar caixas postais diferentes dentro do mesmo domínio. Como eu falei no slide anterior, você pode ter uma contratação ali de 200 usuários, sendo que 100 são usuários mais simples, representantes que só precisam de um acesso a uma caixa postal. Você pode dar o e-mail mais simples e, consequentemente, mais barato. Uns usuários médios, como gestores ou gerentes, ficam com um plano de colaboração baseado em web, que é o G Suite. E os usuários mais avançados ficam com o Z Exchange, né, o Zimbra Exchange, fazendo uso de todos os recursos de colaboração e mobilidade. Dessa forma você consegue compor uma solução que vai ficar muito mais barata que as outras duas, que os outros dois fabricantes. Se o custo é importante, mas você não pode abrir mão das funcionalidades, eu diria que o Zimbra é a solução para você. E por último, o Office 365. O primeiro ponto que é vital dele é o Office. Então, se você fala assim, pô, eu preciso do Office instalado na minha máquina, 90% das vezes você vai ter que ir no Office 365 porque você não vai conseguir fazer uma composição de custos que bata ele. Então, se você precisa do Office, você deveria ir no Office 365, parece até redundante, né? Como eu já falei do Zimbra, se o seu usuário é viciado no Outlook e ainda o ambiente corporativo, o mercado corporativo ainda é muito dependente do Outlook, você deveria estar ou no Zimbra ou no Office 365. E se você já tem um desenvolvimento, se você já usa uma plataforma de SharePoint, você tem ferramentas baseadas em SharePoint, você deveria usar o Office 365. Então eu vou repetir, a escolha não deveria se dar de forma técnica, e sim de forma muito mais voltada a quem são os seus usuários, qual é o perfil da sua empresa, para você decidir qual plataforma elas deveriam ter. Funcionalidade todas têm, todas são iguais, todas editam documento, todas têm colaboração, todas têm chat, todas fazem e-mail. Agora, qual é a adequada para você? Eu acho que esses pontos que eu estou demonstrando nesse slide podem te ajudar a guiar em como compor essa sua solução. Acabou, pessoal. Esse é o último slide. E por último, qual que é o recado que eu tentei passar aqui nessa apresentação e nesses 40 minutos que a gente ficou junto? É que as plataformas, todas elas entregam a mesma coisa. Elas podem entregar em formatos diferentes, em visualizações diferentes. Mas se você esquecer o seu treinamento prévio, que, por exemplo, você já está acostumado com o Outlook, ou que você já está acostumado com o Gmail, todas elas entregam a mesma coisa. Usuários novos, que vão ter que trabalhar com qualquer uma das três, vão ter que se acostumar com elas e vão aprender elas da mesma forma, porque todas as três são ferramentas simples de se aprender a trabalhar. Então você não vai resumir, você não vai definir a sua contratação pela funcionalidade básica da ferramenta, elas são idênticas. Como que você vai definir isso? Você vai definir isso olhando para dentro da sua organização. De novo, voltando para aquele começo dos slides. Quem é a empresa? Qual que é o perfil de trabalho dela? Quem são os colaboradores? Como que eles trabalham? Eles trabalham muito na rua, eles trabalham muito interno, eles têm computador, eles não têm computador. E qual que é o seu orçamento? Definindo esse conjunto,
você vai olhar para as 3 soluções e falar, puxa, qual delas, baseados naqueles pontos fortes, atende melhor essa minha demanda ou o meu formato de trabalho. Decidiu isso, na hora que você fizer aqui o lado esquerdo do nosso slide, você não precisa nem olhar para o direito, você já vai ter a resposta. Quando você olhar e fizer a sua lição de casa, puxa, quem sou eu? Como que é a minha empresa? Como são meus usuários? Como que eu trabalho? Qual que é o orçamento que eu tenho? Você não precisa nem olhar para o slide do lado, você já vai saber de bate-pronto qual que é a solução que melhor vai atender vocês. Tá bom? Bom, pessoal, eu queria agradecer aí pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai abrir um espaço para perguntas. E eu estou disponível aqui o tempo todo. Meu e-mail é tlima, t de Thiago Lima, @penso.com.br. Pode me mandar minha mensagem a qualquer hora, com dúvida de qualquer uma das plataformas, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Se eu souber e se eu não souber, eu vou sair caçando a resposta. Tá bom? Muito obrigado, um abraço, tenham uma ótima semana.